paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, silenciando nossos pensamentos, elevando a nossa mente a Deus, agradecendo por estarmos reunidos mais uma vez, pedindo luz, força e sabedoria para que possamos prosseguir pela vida de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos e cooperar mais. Rogamos do Mestre Jesus o amparo para este trabalho, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, atendendo às necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações de amor de Maria de Nazaré, a presença, a intuição e orientação de nossos mentores e a cooperação dos amigos do mundo maior. E juntos, unidos pelo mesmo desejo que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento de amor, paz e fraternidade, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é a apometria aplicada no tratamento da cultura do sofrimento. Quem quiser fazer parte das nossas listas, tem a lista BEAP aqui, que aí vocês recebem as mensagens, os questionamentos relacionados com o estudo da apometria ou das personalidades múltiplas. Os sites, ou sites da Olus Editora, onde geralmente está a nossa programação de trabalho, os nossos livros e DVDs. Esses dois sites a gente não está podendo dar a devida atenção ainda, esse vai se dedicar a uma pesquisa mais aprofundada do psiquismo, e aqui um modelo de trabalho que nós estamos lançando, que é Oficinas da Alma, que é ensinar as pessoas a trabalharem, atender outras pessoas nas questões psíquicas, somente com duplas de trabalho. Ao invés de ter uma equipe para atender uma pessoa, uma dupla pode atender nos centros para o atendimento fraterno. Aqueles que desejarem fazer esse tipo de trabalho vão poder fazer. É o mesmo trabalho que no consultório nós chamamos de captação psíquica. Então pode ser realizado também, para quem desejar, nos atendimentos gratuitos. Evidentemente que dentro de um centro onde você vai ter uma fila enorme de candidatos a ser atendidos, você não vai poder dar o mesmo atendimento do consultório, onde você pode dedicar a hora, quantas horas o paciente quiser e puder pagar. Lá você vai dedicar talvez, pela quantidade de pacientes, pelo menos 1 hora para cada um de atendimento personalizado, porque não tem outra maneira de fazer. Tem que ser personalizado. Mas as possibilidades, as vantagens em termos de orientação podem ser muito grandes. Os resultados são excelentes na captação. Que nós precisamos aprender uma coisa que é muito importante. Invariavelmente, as pessoas que pedem atendimento de apometria, elas trazem todo tipo de problemas. E os apômetras, a grande maioria, não tem muita ideia, não tem uma ideia de terapêutica. Então, o pessoal atende qualquer coisa sem verificar se o problema que a pessoa está trazendo tem a ver com as possibilidades de atendimento. Por exemplo, a pessoa traz um sintoma que pode ser muito semelhante a um sintoma de ordem espiritual ou mediúnica, relacionado com memórias de passado. Não vai adiantar nada trabalhar com apometria, com desdobramento, porque aquilo tem que ser trabalhado em terapia, tem que trabalhar com regressão de memória, a revisão das memórias. Pode atender quantas vezes quiser, não vai ter resultado nenhum. Porque o recurso a ser utilizado não é aquele. Então, memórias de passado se trabalha com TVP, com regressão. Se o problema for a autoobsessão, dissociação de consciência, onde a personalidade dissociada está agindo
antagonicamente à proposta encarnada ou contra a própria configuração física ou o modelo de vida que a pessoa leva, então é muito semelhante a uma obsessão. Isto pode ser trabalhado com apometria. É a chamada auto-obsessão, dissociação quase sempre consciente. A personalidade que está agindo contra você é um desdobramento do teu psiquismo, porém ela está consciente que você é parte dela e ela não gosta de você, ela não quer continuar presa a você. Então ela age como se fosse um obsessor externo. Aí isso é coisa que se trabalha em apometria. E claro, os casos de obsessão, os distúrbios da mediunidade, você pode trabalhar para se orientar, né? Já o terceiro ponto, o bloco de ego. Por que eu estou chamando bloco de ego? Porque quanto mais eu trabalho com captação e mais eu trabalho com apometria e TVP, eu chego à conclusão que o ego é como se fosse um microfone. Uma tribuna onde os palestrantes, ou aliás, os elementos se alternam defendendo ideias e pontos de vista, tentando impor ideias e pontos de vista, e você é só a caixa de som que começa a repercutir aquilo que está sendo falado lá no microfone. Você pode ter 10, 15 personalidades fazendo parte do teu pacote de ego, tentando se impor, tentando impor as ideias deles, tá? E você sente isso como sendo teu. Porém, as pessoas que estão por perto percebem as tuas alternâncias, as diferenças, você próprio percebe que você se altera de um momento para outro, perde o interesse por certas coisas de um momento para outro, né? Mas não se dá conta que são as personalidades que fazem parte do teu ego. É o pacote de personalidades associadas a você, ao ego. Não são dissociadas, são associadas. É a tua dinâmica psíquica, que é diferente de personalidades obsessoras, de personalidades dissociadas e antagônicas. As do pacote de ego, invariavelmente, não têm consciência de que você é uma nova personalidade. Elas atuam através de você ou em você, sem ter consciência de que você é uma nova personalidade. Elas não sabem que elas não sabem que estão reencarnadas, digamos assim, para ficar mais claro. Então, é exatamente, elas compõem o teu comportamento do dia a dia. E isso não adianta querer trabalhar numa apometria. Não vai pegar, não vai resolver. Em 24 anos de trabalho, e eu trabalho normalmente 3 vezes por semana, trabalhos de 3 a 4 horas, aos poucos você vai aprendendo a fazer diferença das coisas, né? Isto tem de ser tratado cuidadosamente em horas de terapia. Nós fazemos invariavelmente sessões de 2 horas para trabalhar isto e às vezes é pouco. A pessoa precisa, às vezes, de 10 até 20 horas de trabalho para resolver isso. É muito mais rápido, esse auxílio, ele funciona muito mais, apresenta um resultado muito melhor do que uma própria terapia de vida passada. Só que você precisa da terapia de vida passada porque você também não vai trabalhar memórias nisso. Não há como você trabalhar a memória. A personalidade detém uma memória, ela funciona como estimuladora dos teus comportamentos, das tuas reações. Mas aquilo que já está gravado no teu psiquismo da consciência física, você vai ter que trabalhar em TVP. Não há como trabalhar de forma indireta isto. A partir do momento que você começa a fazer a diferença entre uma coisa e outra, os resultados são muito melhores e muito mais rápidos. Se a gente pudesse associar sempre TVP, captação psíquica, e apometria, você conseguiria resultados fantásticos. Eu acho que estou conseguindo um resultado fantástico. Tem muita gente aqui que faz terapia comigo. Eu não sei o que vocês estão achando. Tem gente que diz que piora, outros melhora. Eu acho que não piora, reage. Porque quando você vai mexer numa encrenca, mexe num vespeiro. Ontem eu estava conversando com 2 pessoas que tinham tido pressão alta antes da terapia. Lógico e claro que tem pressão alta, porque vai acordar uma memória do passado que é ameaçadora, né? Vai ter pressão alta.
Uma foi apedrejada e a outra não estou lembrando agora o que era. Você acha que vai ser apedrejada, está sentindo a memória que está aflorando do apedrejamento, não vai ter pressão alta. Ah, tem sim. O nível de hormônio tá. Nossa Senhora, reage. Tem Então, aí quando você acessa aquilo e trabalha, imediatamente você sente a diferença. Né? Então, se nós fizermos essa diferença, tiver clareza para isso, o resultado é outro, muito diferente. Né? E tem coisas muito interessantes. Eu estou trabalhando duas questões muito rígidas em mim, e eu já venho há longos anos fazendo tratamentos e não resolvia. E mesmo agora, em tratamento, 2 anos para cá, eu tenho feito tratamento mais intensivo, embora eu sou um pouco relapso nos meus tratamentos, né? E agora há pouco estava levando uma bronca aí da minha médica, homeopata. Então, porque eu não levo a coisa muito a sério, muita correria, eu acabo deixando para trás, às vezes, o cuidado com a saúde. É a questão de cálculos renais que eu faço quase desde criança, e uma sinusite. Os cálculos agora parece que está resolvendo a questão, mas em compensação, depois de tanto tratamento, de tanta procura, e eu acho que um tratamento depende muito de você acertar a pessoa que vai fazer o tratamento, acertar o terapeuta, o médico, depende muito disso, porque senão você não cede. Depois de anos, os cálculos renais começaram a ceder, mas eu descobri agora, neste ano passado e neste ano ainda, algumas personalidades extremamente rígidas, endurecidas, cristalizadas em comportamentos e conceitos, crenças. Aí faz cálculo renal, essa dureza. E medo inconsciente, elas tinham medo, além da dureza, o medo. Você não percebe isto, né? Então você percebe o efeito. E a questão da sinusite, que eu venho tratando também com homeopatia, não te falei que estou fazendo esse tratamento paralelo, né? E parece-me que acessei a causa. O tratamento e a intensa procura com captação psíquica, com apometria e com TVP, me levou a uma existência, acho que cerca de entre 100 e 200 anos atrás, onde eu era militar, comandava um batalhão, ou sei lá, um exército, extremamente orgulhoso, porque eu sempre conseguia vitórias. E uma parte do meu grupo, do comando do meu grupo, os colegas me fizeram uma armadilha, me mandaram para uma missão impossível. Né? Era uma pessoa muito invejosa, essa pessoa trabalha comigo hoje num dos grupos de trabalho lá no Sul. E ele é completamente contrário ao meu modelo de trabalho, mas nunca sai de perto. Foi um dos companheiros da pesquisa inicial, vive contrariando, mas não sai de perto, né? E agora descobrimos que ele foi o comandante dessa armadilha, e eu fui nessa missão impossível, claro, fui derrotado, né? Não admiti a derrota e dei um tiro no ouvido. E o tiro teria entrado no ouvido direito e saiu na testa. E as dores de cabeça que eu sempre tive, que eu continuo tendo, né? E agora tem sido um tanto permanente, embora vai diminuindo cada dia, né? Então, e os trabalhos que têm sido feitos, porque agora surgiu a personalidade dissociada, que tem sido trabalhado na captação psíquica, e a memória que estou trabalhando. Então, começou a resolver o problema da sinusite. Então, são coisas, às vezes tem causas que são extremamente difíceis de serem acessadas. E, se são difíceis de acessar, como é que você vai tratar? E não adianta tratar na chutometria, você tem que tratar sabendo o que você está tratando, porque esse é o problema. Por que não dá o resultado antes? Esse povo que fica chupando o nariz assim, rinite. Essa é uma gravação mais fácil de trabalhar, se isso não for sinusite, né? Mas sinusite me provocar a tosse.
Então, gente, nós temos nas mãos um recurso extraordinário para resolver as nossas questões. Mas só isso é o suficiente? Lógico que não. Nós precisamos mudar atitudes e crenças. Por isso nós vamos trabalhar com tentar tratar a cultura do sofrimento, que é milenar. Para ver Deus você precisa sofrer. E ela é intensamente estimulada dentro da doutrina espírita. Dentro do movimento espírita, não da doutrina. Nós temos que separar a doutrina do movimento. A cultura do sofrimento é extremamente estimulada dentro do movimento espírita. Essa cultura da resignação. Você tem que aceitar, né? Isso é provação. É bom que você sofra agora para não voltar na próxima, né? Você aguenta essa situação aí, porque senão na próxima você vai estar junto de novo com a situação, né? E por aí vai. Então, o culto à dor tornou-se uma cultura nos ambientes espíritas. Condicionou-se a ideia de que sofrer é sinônimo de crescer, de que sofrer é resgatar, quitar. Portanto, passou-se a compreender a dor punitiva como um instrumento de libertação, quando, em verdade, somente a dor que educa, liberta. Há criaturas dotadas de largas fatias de conhecimento espiritual sofrendo intensamente, mas continuam orgulhosas, insensatas, hostis e rebeldes. Essas criaturas somos nós, né? Porque se nós analisarmos, às vezes, nossos comportamentos, nossas reações, nossas ações, nós percebemos o orgulho, a insensatez, a hostilidade, a rebeldia. Só que nós fomos ensinados a mascarar esses atributos negativos. Você é feio, você não pode, né? Você tem, mas você não vai deixar vir à tona. Então você oculta tudo que pode. E ocultando, isto vai gerar sintomas, problemas. Vai ter a pulsão, né? Hã? Vai ter uma pulsão para Com certeza. vir à tona isso. Porque você começa a reprimir isto, ocultar, e isso vai reagir de alguma forma. O próprio momento, o estágio de evolução vai fazer com que isto venha à tona, vai forçar isto a vir à tona. Porque não tem como, quanto mais nós estamos caminhando, mais transparente nós estamos ficando. Quanto mais reprime, maior a pressão. Maior a pressão, né? Então a nossa rebeldia vai aumentando também, né? Só que nós alimentamos isso sem nos darmos conta. Consequentemente, vem a irritação, que você não sabe de onde vem, não sabe por que está irritado, não sabe por que se irrita com tanta facilidade com as pessoas, não sabe por que você se sente tão pressionado, cobrado. Aí você começa a correr atrás de coisas para se acobertar. Ou você vai trabalhar demais, ou você vai buscar um vício, vai buscar um comportamento, alguma coisa que acoberte aquilo, que te iluda, que te engane. Aí você começa a ter uma enorme dificuldade de lidar com você mesmo, você não consegue mais ficar só, não consegue lidar com as suas dificuldades. Você perde a satisfação do viver, do trabalhar, né? Tudo passa a ficar desagradável, desconfortável. Tudo irrita. Aqui em São Paulo, pessoal, tem muita irritação no trânsito, muita agressividade no trânsito. Por quê? É lógico que quem quer morar aqui tem que saber que esse trânsito é desse jeito. Por que precisa se irritar? Como diz o espírito Calunga, né? Por que vocês não vão embora daí? Não é? Ficam reclamando do trânsito porque não vão embora. É porque gostam. Então, não tem que reclamar. Se nossa humanidade está transitando de mundo de provas e expiações para a condição de regeneração, está claro que a nossa mentalidade também precisa ser reformulada para atender com segurança as necessidades dessa transição.
E essa é a parte mais difícil do trabalho. Tratar um sintoma, por mais difícil que seja, ainda é fácil. Mas mudar atitudes e comportamentos é extremamente difícil. Porque é um automatismo. Quem já passou pelo Seiichi no Ie? O que eles mandam fazer lá para mudar alguma coisa? Atitude mental. Atitude mental. Repita quantas vezes por dia a mesma frase? 5.000? 10.000? Porque se você repetir 5.000 vezes por dia uma coisa, não vai ter tempo para pensar em outra coisa. E aí você acaba automatizando. O pessoal mas para psicólogos, né, que recomendo você trabalhar com o subconsciente, que o subconsciente é automático, né? Imprima alguma coisa lá, ele passa a agir por automatismo, a te direcionar. Eles têm que retirar as gravações, os automáticos, que são lá os condicionamentos. Então são só maneiras diferentes de se trabalhar as mesmas coisas. Tudo aquilo que estiver condicionado, você passa a não perceber mais. E aí você age e você cria problemas sérios para você mesmo sem se dar conta. Se continuarmos engessados no pensamento antigo, calcado na temática do sofrimento como necessidade expiatória, como poderemos trabalhar pelo novo modelo? Quem acredita aqui que o sofrimento eleva a alma? Ninguém? Vocês têm certeza? Coutinho, eu não acho que sofrimento eleva a alma, mas a gente verifica que na fase de sofrimento, não sei se porque obriga a ter novas atitudes, realmente existe o crescimento. Quando você aproveita o crescimento, ou o sofrimento, você procura entender o porquê você cresce. Mas 90% das pessoas que sofrem se revoltam. Sofrimento inútil. É inútil. Tem uma amiga aí que questiona o tem que, né? Então, é lógico e claro que se nos disserem, você tem que fazer isso e não explicar por que tem que, é lógico que não vai dar certo. Eu tenho um provérbio popular que diz a mais absoluta verdade, né? Que de boas intenções o inferno está cheio de gente de boas intenções. Porque não adianta só intenção. Tem um livro do Divaldo, eu não lembro o nome agora, que conta a história de uma senhora que montou uma creche, né, para fazer caridade. E passou a vida toda dedicadíssima na sua creche. Né? Tanto que na hora de desencarnar, o pessoal nem queria que ela desencarnasse, né? Porque gente é assim, né? O outro tá morrendo, tá caindo os pedaços. Não, mas não desencarna, não pode. Tem que viver, tem que continuar vivendo, não pode desencarnar. Quando desencarnar é uma libertação, né? E chegando no mundo espiritual, o porteiro lá olhou no relógio e disse: você só tem 14 dias para ficar aqui, tá? Já marcou lá no cronômetro dele, 14 dias. Sim, mas preciso descansar, eu fiz um longo trabalho de caridade, aquela coisa. Você atendeu o egoísmo, não fez caridade nenhuma. Além do mais, você tirou gente que devia ficar sofrendo de lá e você não. Você foi lá e tirou ele do sofrimento. Vê se você conseguiu mudar alguma coisa nele. Não mudou nada. Volta e recomeça tudo novamente. Então, o que é caridade de verdade? Será que nós temos ideia clara do que é caridade? É doar a coisa, é ser bonzinho, é ser conivente com as pessoas. Ah, mas é familiar, é filho, eu tenho que ficar ajudando, você vê, senão ele vai se comprometer, vai para o cartório, vai não sei para onde, e você nunca educa a criatura, não deixa ele arcar com as consequências do que ele faz. E ele vai acreditando que sempre vai ter alguém que vai acobertar os desmandos dele. Não quer isso, e o nome da família, onde é que fica? Pois é. Depois se encontra todo mundo lá nos umbrais brigando um com o outro, vira todos obsessores uns dos outros, né? Porque um vai jogar a culpa no outro. Mas é verdade.
Aliás, não precisa nem estar no umbral, já começa dentro de casa, já começa as raivas ali. Porque aquele que está fazendo o favorzinho, que está acobertando a sacanagem do outro, também vai ficar com raiva de si mesmo. Porque não tem como ser diferente. Ah, não, mas eu sou espírito, sou apômito, trabalho, tendo 20 pessoas por semana. E daí vai desenvolver a raiva do mesmo jeito. Porque é mentira, não vai conseguir se livrar disso. Você não aceita ser passado para trás, ninguém aceita ser enganado. Aliás, nem é enganado, né? É se enganar. O ser humano reage a isso. Então nós temos que sair do pensamento antigo, do modelo antigo, calcado na temática do sofrimento como necessidade expiatória, para podermos trabalhar pelo novo modelo. E o novo modelo é um modelo otimista. Se vocês puderem adquirir esse livro, vale a pena. Qual? Reforma Íntima, Sem Martírio. E tem um outro livro que se chama Os Prazeres da Alma e as Dores da Alma, que são muito bons e trabalham muito esses detalhes, porque está havendo um movimento dos espíritos agora, com uma série de livros completamente saindo dos doutrinários, aquele que fica tentando impor uma coisa na sua cabeça, para a conscientização. O próprio Dr. Bezerra de Menezes tem mandado uma série de mensagens de conscientização. Esse é o caminho. Né? Porque, segundo ele, o Espiritismo teve 70 anos de divulgação, 70 de implantação, de consolidação, e agora vem 70 de prática, para pôr na prática. E segundo ele, os mestres estão sendo retirados do planeta, não precisa de mestre agora. Então, para nós sair da ideia da religião, para ir para a religião dos espíritos, que se chama fraternidade. A fraternidade legítima. Essa é a religião dos espíritos. Né? Infelizmente, a doutrina espírita foi transformada numa religião. Quando Kardec disse que não era uma religião, era uma ciência e uma filosofia de consequências morais, não tinha nada a ver com religião. E o pessoal fez uma religião. E os centros espíritas se tornaram igrejas. E se tornam se você deixar. Eu vejo no centro que eu comando lá em Lages, frequentemente chega um pregador lá e quer impor ideias religiosas. Tem que trabalhar o evangelho, mas não como ideia religiosa, e sim como consciência de evolução. O evangelho é um roteiro de evolução, um roteiro de bem viver. O evangelho não fala de religião. E não vamos confundir religião com prece, que são coisas diferentes. Só a prece também não resolve. A prece eleva a alma e te coloca num estado de percepção maior, num estado de bem-estar. Mas se você não tiver uma prática, não tiver uma proposta, um exercício de mudança, um movimento de mudança, não vai resolver o problema. Então, nós estamos iniciando os 70 anos de prática, de exercício. O que eu posso fazer por mim e por você? Essa é a aplicação. Por favor, os prazeres da alma E as dores da alma. Aquela ideia de que vamos sofrer resignadamente porque receberemos recompensas no mundo espiritual precisa mudar para um discurso mais saudável e progressista. Vamos buscar o nosso crescimento interior, desenvolver nossas qualidades superiores, nossas potencialidades e, principalmente, o amor. Ajudar a comunidade, procurando levar-lhes as verdades espirituais, além de trabalhar visando conscientizá-la quanto à importância de sua participação na transformação do mundo. Auxiliar o ser humano a comandar seus estados de espírito, a erguer-se e caminhar com os próprios pés. Não deixe seu nome aqui que os espíritos vão lhe ajudar. Tá certo isso? Claro que não.
Desde que nós vamos fazer irradiação. Nos centros onde eu trabalhei, eu nunca vi ninguém fazendo irradiação. É só para despachar a pessoa, né? Deixa o nome no livro que a gente irradia. Irradia o quê? Então, nós temos que fazer isso na prática. Até quando nós vamos continuar entregando tudo na mão de Deus e na mão dos Espíritos? Eles resolvem. Ninguém quer responsabilidade. A filosofia de, isso são meus obsessores. São os obsessores. Deve ser obsessão. Ninguém para pensar se é auto-obsessão, se é atitude negativa, se é comportamento negativo. É sempre um obsessor, né, ou os obsessores. Eu me considero espírita porque eu estudo doutrina espírita há 40 anos. Né? E como diz o Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Então, para ser espírita tem que ter más inclinações, para começar. Lógico. Senão, não precisa ser. É pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Se eu não tenho más inclinações, não precisa ser espírita. Né? Então, eu me reconheço como espírita. Né? Porque tenho as más inclinações e faço um esforço para domar. Vocês entendam bem que eu não disse que eu já domei alguma. Eu estou dizendo que faço um esforço. Tá? Porque às vezes o pessoal diz, Godinho, porque você é espiritualizado. E eu fico rindo, né? Vocês não sabem o que se passa pela minha cabeça. Né? Então, como é que sou espiritualizado? Mas de qualquer forma, gente, nós temos que aprender a fazer isso. Não é impor doutrina espírita na cabeça de ninguém. Ajudar a comunidade, levar ideias, verdades espirituais, não é impor doutrina espírita. É muito diferente. Você pega o Evangelho, que não impõe religião nenhuma, está cheio de verdades espirituais. Eu acho que a doutrina espírita é quem tem a doutrina que tem o maior conteúdo de informações úteis à nossa caminhada evolutiva, para a nossa felicidade, para a nossa harmonia, para a nossa saúde. É quem tem o melhor conteúdo de informações. Agora, você não pode impor a doutrina em si. Você tem que impor a verdade. Impor a verdade, não. Você tem que levar a verdade. E a pessoa vai aceitando na medida que ela consegue. Né? Então, nós temos que buscar o crescimento interior, buscando desenvolver nossas qualidades superiores. Nossas potencialidades. Nós sabemos das nossas potencialidades? Ontem nós estávamos fazendo um trabalho de captação psíquica de uma pessoa que passou a vida inteira, está com 60 anos, agora 61 anos, passou a vida inteira trabalhando que nem um condenado e jogando tudo fora. Porque ele trabalha de um lado e joga fora do outro. Porque é um especialista em maus negócios. E de uma teimosia, eu conheço há 23 anos. Quando eu conheci, eu falei para ele, já por causa de problemas, que além porque ele acha que ele divulga a doutrina espírita, ele realmente divulga, mas não aplica nele, né? Então, que ele precisava começar a aplicar nele a doutrina espírita, precisava se trabalhar, fazer um trabalho de autoconhecimento. Nunca aceitou isso na vida. Faz uns 2 anos que ele começou a aceitar. Mas primeiro ele teve que se afundar bem, ficar bem comprometido financeiramente, para aí começar a aceitar. Aí ficar doente, porque ele quase se infartou há 2 anos atrás também, né? Aí teve umas crises de desespero, né? Queria se jogar de cima de uma ponte na cidade dele, aí veio para o tratamento, começou. Mas ele faz muito lentamente. Ontem ele veio para 4 horas de captação psíquica. Agora ele está levando a sério, está querendo se resolver. E eu acho que deve ter vindo pelo menos umas 15 personalidades dele com comportamentos e atitudes completamente diferentes. Veio 2 falsários, farsantes, né? Espertos,
Um saía para as cidades fazendo arrecadação para juntar dinheiro por causa de uma causa religiosa. E ele botava outros agentes, né? Então ele deixava 10% para o agente e 90% para ele. Ele não tratava de causa religiosa nenhuma, ele queria forrar o bolso dele. E ele passou a vida até que acabou tendo problemas por causa daquilo. Numa outra, ele era outro tipo de esperto, também passando as pessoas para trás. No outro, ele é o poderoso, autoritário, várias de autoritário, de dono da verdade. Várias personalidades doentias, tinha 2 de retardado, algumas encarnações na polaridade feminina, em condições muito ruins. Então, como que ele conduz a vida dele? Baseada nessa verdade que ele sente, que brota dele. Só que a verdade dele é imposta por essas personalidades que eu falei no início, desse bloco de ego que comanda a tua vida. Então, todas as verdades dele, todas as certezas dele não são dele, são dessas personalidades. E aí uma personalidade muda de um momento para outro a questão. Então, ele está fazendo um negócio, ele faz muito, ele mexe com livros, né? Edição de livros. Ele está fazendo um livro, cuidando da revisão de um livro, da montagem do livro, e ele alterna a personalidade no meio do serviço. E aí, depois que o livro está impresso, ele vê que faltou 2, 3 páginas, o livro saiu errado o negócio, ele não fez a revisão, e leva prejuízos enormes só nesse aspecto. Aí aparece um livro de má qualidade, de péssima qualidade, ele faz o livro e banca o livro e já faz logo 10 mil livros. Aquilo, lógico, que coisa de má qualidade não vende, né? Então ele vai levando um prejuízo atrás do outro, porque ele não presta atenção no que está fazendo, porque ele fica alternando personalidade, só que ele não se dá conta. E quem esteve por perto dele, está por perto dele, sempre chamou a atenção dele, mas ele não ouve, porque ele é o dono da verdade. Só que chega um momento que a pessoa cansa, mas cansa depois de prejuízos enormes, depois que a vida já passou, aí ele começa a perceber. Isso mostra cada vez mais o quanto que nós demoramos para verificar nossas qualidades, fazer o nosso desenvolvimento interior, buscar o nosso desenvolvimento. Porque não é uma coisa simples e fácil de trabalhar. Porque nós achamos sempre que estamos ótimos, né? Nós estamos ótimos assim. Por que eu vou buscar? O pessoal reclama de mim, mas reclama porque gosta de reclamar. Nós estamos sempre certos, somos bons, né? Corretos, né? Quase perfeitos. Só não somos perfeitos porque a perfeição está muito lá embaixo, é difícil de se alcançar, né? Então, e por aí nós vamos caminhando pela vida, construindo doenças, dores e sofrimentos e decepções. Então vamos procurar olhar o que nós temos dentro, o que tem dentro do nosso campo psíquico ou campo mental. E se nós precisamos definir isso, o que é essa área onde atuam essas personalidades? É um campo? E tentar esclarecer, perceber por quem nós somos comandados, por que nós reagimos desta ou daquela forma. Por que nós afastamos as pessoas de nós? Por que nós aproximamos pessoas de forma equivocada, pessoas de má qualidade, pessoas mal intencionadas, pessoas que vêm nos prejudicar? Por que isso nos acontece? Nós temos que verificar isso. Conhece-te a ti mesmo. E Jesus recomendou: conhecereis a verdade, que ela nos libertaria. É isso que o Dr. Bezerra está insistindo, e os espíritos estão insistindo, no colocar a doutrina espírita na prática. Ela só serve para uma coisa: para você se conhecer e se transformar. Fora disso não serve para nada. Pode ser linda e maravilhosa. Se você não colocar em prática, não serve para nada. Então, os espíritos insistem que se nós temos uma pequena luz, já podemos iluminar o nosso caminho, evitando os despenhadeiros e também auxiliar os outros. Jogar uma pequena luz também, um pouco dessa luz, no caminho dos outros.
Esse é o exercício da fraternidade, auxiliar aos outros. Mas não é esse auxílio de sustentar hábitos negativos, é iluminar os caminhos. Quando nós montamos o nosso centro espírita em Lar, o Grupo Ramatiz, na nossa primeira reunião com a espiritualidade, nós pedimos, na primeira reunião de fundação do centro, nós pedimos assessoria da espiritualidade, e um espírito que veio nos passar algumas coordenadas disse o seguinte, perguntou o seguinte: vocês vão montar mais um centro para fazer campanha do quilo, campanha de roupas velhas para distribuir para as pessoas, ou vão montar um centro para iluminar consciências? E nós entendemos o recado dele. Não faça centro espírita para dar esse tipo de assistência. Já tem a Bolsa Família aí, né? Então vamos fazer centro para conscientizar as pessoas de que elas podem, de que elas são capazes e de que elas não precisam sofrer tanto para ver Deus. Godinho, há relato de como que isso foi introjetado nas pessoas? É histórico disso? Isso vem é muita cultura, eu acho, da cultura cristã, né? Porque isso aí foi problema de domínio, não foi? É domínio, sem dúvida nenhuma. É. Mas isso nós vemos ainda hoje, né? Eu acho que até tem um trechinho que vai falar alguma coisa sobre o assunto aqui. Isso é a mesma coisa que a politicagem faz com que as pessoas permaneçam ignorantes para poderem ser administradas, dominadas. E as religiões fundamentalistas se apossam da alma das pessoas pelo temor, pelo medo, né? Por uma informação espiritual distorcida. Então se aposta da alma para manter o controle da pessoa. Um se aposta da vida da pessoa e outro se aposta da alma da pessoa. Então vem de muito longe. Nós temos uma enorme tendência ao comodismo. Eu não sei quantos de vocês trabalham em centros espíritas, mas o que mais nós recebemos no centro espírita? Os mais variados pedidos de ajuda para resolver os mais variados problemas. Problemas que não são da nossa alçada de socorristas espirituais. Não deveria nem interferir, né? Mas por que as pessoas nos pedem? Em primeiro lugar, pela ignorância, e segundo, pelo comodismo. Quantas vezes chega a pessoa e diz: eu queria que você tirasse a minha mediunidade? Eu não quero isso. Pelo amor de Deus, você assinou um contrato no mundo espiritual antes de reencarnar, aceitando aquilo, é um compromisso extremamente severo, com consequências dolorosas, e você vem pedir para tirar. Então, você desconhece o contrato que assinou. Segundo lugar, mesmo conscientizado, tem pessoas que continuam negando. E aí não sabe por que a vida vira um inferno. Porque é um compromisso muito severo que beneficia a pessoa, não vai beneficiar os outros. Quando você atende o outro, o que você faz ao outro, você está fazendo para você. Não há um atendimento que você faça, seja atendimento presencial ou à distância, seja o atendimento da pessoa que mora aqui ou mora na Austrália, você está atendendo você, porque você vai descobrir que aquela pessoa tem uma ligação com você. Você a influenciou em algum momento da tua caminhada evolutiva, você muitas vezes contribuiu com o desvio do caminho dela. Nós estávamos trabalhando no último coletivo em Lages, agora no sábado passado, e nós trabalhamos primeiro auxiliando um desencarne, que foi muito interessante, né? E segundo, espíritos ligados à magia em outros tempos, sob nossa responsabilidade. Pessoas que nós influenciamos. E aquelas pessoas que se submeteram aos gurus, aos líderes, né, os gurus. Então são pessoas que não pensam, que estão sempre esperando que alguém solucione o seu problema e que ficam naquela expectativa do toque da trombeta para acordarem, né? Porque a trombeta não tocou, então
Eles estão esperando, não fazem nada por si mesmas. E quando você fala que elas precisam se movimentar, sair dali, não aceitam. Elas estão esperando que Deus venha tirar daquela situação, que Jesus venha salvar. Ou que o líder deles venha salvar. Então, é um comodismo tenebroso que leva as pessoas a um estado de imobilidade. Só que foi mostrado pela espiritualidade como é que nós estamos ligados a esses milhões de pessoas. Parece uma rede, um tecido, milhões de fios que se ligam a você. São as pessoas que vocês estão ligados. Está ligado com um, que está ligado com o outro, e vão formando uma rede de fiozinhos. Você vê fios desde os mais ou menos claro até o mais escuro. E você troca energia com essa gente toda. Então, quando você pensa um negócio negativo aqui, imediatamente você entra em ressonância com todos os que estão pensando negativamente. Assim como quando você pensa uma coisa positiva, você entra em ressonância com quem pensa positivo, né? A lei é uma só para os dois focos de pensamento. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos nos desvencilhar disso, ou então nos focar no positivo e tentar socorrer essas pessoas, esses espíritos que estão ligados a nós por esses aspectos negativos. Porque nós trocamos energia com as pessoas o tempo todo sem saber disso. Lógico e claro que você está pensando negativo, você vai estar trocando energia negativa, vai se intoxicando com aquela energia, e o órgão que representar o ponto fraco do seu corpo é o primeiro que vai sofrer as consequências. Por isso, cada pessoa tem a doença numa área do corpo. A causa é a mesma, o ponto fraco é diferente. Ângela? Quando você está distraído, fazendo alguma atividade de lazer, assim, no teu dia a dia, e você começa a sentir é como se tivesse uma conexão, um mal-estar, que você não sabe de onde vem. Isso acontece com frequência comigo. Isso pode ser que você está captando essa onda, que você está distraído? Eu não sei se consigo explicar isso. Quando nós estamos com a mente mais em paz, nós percebemos mais as coisas. Então, normalmente, você já está recebendo aquela frequência, aquela vibração, ela não mudou. O que mudou foi o teu estado de espírito, você está mais perceptivo. Então, aí é hora de trabalhar, você já percebeu. É hora de trabalho. Eu sempre faço uma prece, mas assim, isso é contínuo. Pois é. Eu sinto essa influência como se eu estivesse captando alguma coisa. Você diz que é contínuo, né, Ângela? Mexa-se. Mexa-se, que você tem encrenca de sobra. A gente tá? Tá trabalhando, É, mas que é contínuo. forte, Então é porque você tem bastante serviço. Pode ter certeza. Por que você pegaria continuamente? A não ser que é a mesma frequência que não foi trabalhada devidamente. A gente já está fazendo as coisas tudo, né? E assim, é justamente em alguns momentos começa a dar aquele desconforto, eu faço minhas preces, eu procuro mentalizar, estou sempre... É que quase sempre nós fazemos a prece buscando o nosso benefício e não o benefício daquele que está pedindo socorro. Então, eu estou conseguindo fazer isso, mas ainda não está sendo suficiente. Você falou. Não, pode ser até que está sendo suficiente para aquele momento, mas depois vem mais, né? Porque o médium vai continuar atraindo. O médium tem alguns aspectos que nós precisamos ter consciência muito clara. Todo médium gera ectoplasma. Segundo André Luiz, o ectoplasma é um fluido mento eletromagnético. O que a eletricidade produz? Qual é o efeito da força elétrica, da energia elétrica? É força, né? Energia elétrica é força. Ela gera magnetismo, né? A energia gera magnetismo. E qual é a propriedade do magnetismo? Transmitir informação. E qual é a propriedade da energia mental? É perceber a qualidade, o tempero. Então nós temos as três forças somadas trazendo toda a informação em grau mais forte ou menos forte para nós.
Então o médium não escapa disso, porque ele irradia no seu campo mental, e que nós não temos ideia de que tamanho é o campo mental, ou o campo vibracional de cada pessoa. Você irradia e imediatamente se sintoniza essas outras frequências, esses outros campos. Aí você passa a sentir, passa a ressoar aquilo. Nós estamos tratando de espírito de luz e espírito de trevas, tratando de socorro. Então, quando eu converso com um espírito trevoso, não adianta você ficar brigando com ele, dizendo que ele está errado, que tem que. Você tem que mostrar que é possível, se ele quiser, sair daquela situação. Uma coisa que você tem que dizer é que existem melhores condições de vida, que ele pode viver melhor, que ainda tem alguém que o ama. E certamente que ele ama alguém, porque eles negam isto, né? Foi trabalhado para que ele esquecesse de todos os seus amores, seus laços de afeto. E você precisa mostrar que existem ainda pessoas esperando por ele. Tem que mostrar, abrir um caminho de esperança para ele. Uma oportunidade de regeneração. Mas que ele tenha o direito de escolher. Ah, mas eu errei demais, me afundei demais. E daí? Todo mundo se afundou demais? Então vamos trabalhar na nossa regeneração, mas trabalhar isso com amor, sem condenações. O que adianta o sujeito errou, se só condenar. Está aí os presídios que não consertam ninguém. Não deveriam ser centros de regeneração dos seres humanos? Regeneram alguém? Não, claro que não. Então o centro espírita tem que ser esse portal da esperança. O grupo. Não precisa ser um centro espírita, é um grupo. Pode ser uma dupla de trabalho, um trabalhador. Porque tem pessoas que veem espíritos. Então, se você está vendo o espírito, conversa com eles. Não espanta os espíritos que vêm perto de você. Vejo o espírito, já espanto. Rezo para ele se afastar de mim. Não rezo para ele se afastar. Você está perdendo a chance de fazer amigos. Ah, mas o sujeito é trevoso. Anda com um garfo na mão, lá tem chifre, tem rabo. E daí? Faz dele um amigo, coloca ele para um outro caminho. Agora você não precisa se envolver com a proposta dele. É ele que tem que se envolver com a sua proposta. Vai conversando com ele, encaminha. Não doutrinando e impondo, você tem que esclarecer. A palavra-chave num trabalho com espíritos, da mesma forma que um trabalho com terapia, é esclarecimento. Nós temos que esclarecer e temos que nos esclarecer para evitar esse hábito do sofrimento, da infelicidade, do azar, da desgraça, toda a inveja. Achamos que as pessoas têm inveja. Toda vez que nós temos, ou quando nós temos esse sentimento que os outros estão nos prejudicando através de um atributo desse, esse atributo está em nós. Quando recebe muita inveja dos outros, é porque você é um tremendo invejoso. Só tem que buscar a personalidade invejosa. Mas ela faz parte do teu condomínio de ego aí. Tem um invejoso terrível aí. Vai buscar o infeliz. Vai conversar com ele. Por favor. Eu só gostaria de comentar um assunto que eu achei super interessante, que eu realizei. A questão de alguns anos atrás, eu fiz uma experiência com foto Kirlian, daquela assim, sim, né? Daqui. E entrei, paguei 2 fotos, né? O rapaz até achou estranho, porque que eu ia tirar 2 fotos, achou isso meio absurdo, né? Mas tudo bem, né? Tá pagando? Eu falei, a segunda o senhor tira só quando eu mandar. Então a primeira ele tirou, olhos abertos, sorrindo, eu, naquele momento. Né? E a segunda eu fechei os olhos, fiquei séria, e entrei em contato com uma lembrança negativa, muito ruim para mim, que aconteceu comigo, onde fiquei com raiva, com mágoa, com tudo, né? E mergulhei nessa lembrança. Entre uma foto e outra, acho que se passaram 2, 3 minutos no máximo, né? Fiz sinal para ele, pode bater. A primeira foto, ok, apareceram cores, foi simpática, vamos dizer assim, dizendo inclusive das minhas potencialidades ou prováveis
problemas físicos e emocionais, etc. Tudo aquilo que normalmente a foto Killian dá como resultado. A segunda era completamente escura, pouquíssimas cores, e mesmo aquele, vamos dizer, aquele canal de luz que se via na primeira, assim, na segunda não apareceu nada. Então, com um simples pensamento, a gente transita por níveis completamente diferentes. Com certeza. E muito, muito, muito trevosos, eu diria até, né? Com sentimento. Então, assim, imagine o dano que você faz no seu corpo se fazer isso todo dia, todas as horas. Exatamente. Ou você ficar curtindo uma mágoa. Então, da mesma forma como a gente transita para baixo, né? Transita para cima. Somos completamente livres para transitar, por onde quisermos. Só que, quando se está vibrando na faixa de luz, se não agrega energia negativa. Quando se vibra na faixa inferior, se puxa, imediatamente se agrega. Sintoniza a energia negativa. Né? E é responsável pelos danos, né? E abre, né? Portais Abre, para entrar. todo o seu campo de defesa. Por isso os espíritos dizem que a obsessão é um processo hipnótico, porque ela é sempre aceita. Não existe obsessão imposta, ela é aceita. Então se abriu o espaço para o obsessor. Assim como se abre espaço para aceitar a ideia de alguém, mesmo que mais tarde você precise dizer, ele foi o culpado, ele me induziu. Induziu porque você aceitou, você queria. Né? Quem que falou isso? Parece sempre aceito. Os espíritos orientadores falam sobre isso. Né? Acho que, não lembro se é o André Luiz quem que fala, mas eles falam. Então, pela cultura do sofrimento, o espírita não deve ser uma pessoa feliz. Então já começa assim, lá no centro espírita já tem uma plaquinha que diz, o silêncio é uma prece. Cala a boca, tá? Não fala. Não ri, isso aqui é um ambiente sério. Você não pode ser alegre. De bem com a vida, você tem que chegar com cara de sofredor. Não deve vivenciar prazeres, isso é pecado. Tá? Nem mesmo os mais inocentes, sabe lá as intenções, né? Mas ter sempre presente em sua realidade o grande devedor, sou um devedor. Esse é sempre, né? Devedor. Já, como é que é? Como é que você vai? Melhor que eu mereço. Isso é coisa de espírita. Eu não estou falando da doutrina espírita, eu estou falando da cultura espírita. Que por misericórdia divina está tendo a oportunidade de carregar o seu pesado karma, arrastando vida afora, com as lágrimas escorrendo pelo rosto ou sufocados em angústias interiores. E a esperança de vir a ser feliz depois que retornar ao mundo espiritual, depois que eu me livrar desse karma. Mas não é assim, gente. É exatamente isso que nós falamos. Nós temos que mudar isso aqui nas nossas cabeças e mudar nas cabeças das pessoas que nós convivemos. No livro lá, Os Prazeres da Alma, eu estava observando, eu tentando fazer uma definição de amor. O que é amor? Diz tudo o que nós fazemos, mas não fala do que é amor. Porque tudo que nós fazemos, a maneira que nós agimos, não tem nada a ver com amor. Nós achamos que é amor. Amor à primeira vista. Isso não existe, é simpatia ou antipatia. Você pode dizer ódio à primeira vista também, antipatia à primeira vista. Isso não é amor. Você considera um mundo de provas e expiações? Mundo de provas e expiações? Vale de lágrima lá. Já Salve Rainha já está lá com Vale de Lágrimas. O mundo de provas e expiações é um mundo onde as pessoas ainda vibram nesta faixa de pensamento. Erram, se permitem errar, mas não se permitem aceitar o erro. E tem enorme dificuldade para corrigir o erro. Esse é um mundo de provas e expiações.
Porque se você analisar as literaturas espíritas que relatam a vida nos outros planetas, eles ainda estão trabalhando seus aspectos negativos, mas lá ninguém se pune porque ainda tem aspectos negativos. Ele trabalha aquilo, ele aceita que tem e trabalha, então não gera sofrimento. Se ele erra, ele corrige, simplesmente corrige. Ele não gera um sofrimento. Nós aqui, se errarmos, temos que nos punir, não, porque Deus vai castigar, já para começar, já Deus vai castigar. Então você já espera o sofrimento. E como você espera, você já quer que venha logo. Você já quer se livrar daquilo, que venha logo. Já sei mesmo que vou ter que sofrer, que venha logo. Já você se prepara, já cria os condicionamentos. Já faz o que a amiga fez ali, lá no teste dela. Já virou o pensamento, já está pronto para receber o sofrimento. Se não se receber, já desencadeia em si mesmo. Esse é um mundo de provas e expiações. Porque se nós temos uma tarefa aqui, ele passa a ser um pesado karma. Eu estava trabalhando essa semana com uma mãe que tem um filhotinho que tem uma distrofia muscular, né? Então é uma situação horrível, porque o crescimento vai piorando a situação, né? A inteligência privilegiadíssima do menino, mas o corpo numa condição penosa. E aí você começa a analisar esses aspectos todos e vê o seguinte: este menino não está em expiação, ele está em tratamento. Ele errou demais no passado e está querendo acertar agora. Ele tem uma inteligência privilegiada e agora ele está tentando acertar. Você conversa com ele nas várias personalidades que vêm para o desdobramento e as personalidades têm enorme dificuldade, alguns, para aceitar o sofrimento, para se submeter ao sofrimento, porque é muito doloroso se submeter ao sofrimento. Mas você percebe o grau de consciência. Eu sei que é bom para mim, mas é duro, é difícil, eu me revolto. Tem hora que eu me revolto, ele diz. Eu não consigo aceitar. Olha o corpo que eu tenho. Que idade tem? Ele tem 8 anos. Mas dos 6, já conversava como adulto aos 6, né? 5, 6 anos, 4 anos, ele conversava como adulto. Ele é um adulto, né? Num corpo infantil, numa idade infantil também. Mas ele tem plena consciência e sabe o que vai acontecer, né? E ele não consegue admitir que ele foi aquela criatura com aquela aparência fantástica, privilegiado, aplaudido, né? É importante e agora está nessa condição. Mas quando a gente olha na primeira vista, diz, nossa, fica penalizado porque é uma pessoa sofrendo, ele não está... ele não está numa condição punitiva, ele está numa condição corretiva, que é bem diferente. Ele precisa daquele tratamento para se regenerar, porque ele precisa aprender a valorizar. O tratamento é esse. É a mesma coisa, o sujeito veio com síndrome de Down, não é a pessoa doente, é uma pessoa em tratamento. Doente ele estava antes, quando estava fazendo os desmandos, agora já está em tratamento, já está em fase de recuperação. Nós temos essa visão. Mas e se a pessoa se conscientizou de todos os problemas, das falhas, ela tem que continuar? Tem alguns problemas, por isso que essas pessoas que vêm com um retardo grave e irrecuperável, às vezes vivem muito menos tempo do que os outros considerados normais. Os períodos de vida deles são de 14 até, alguns vão até 50, 60 anos, mas a maioria desencarna muito antes disso, sempre porque é muito penoso esse tipo de tratamento. Isso é a mesma coisa, você está acostumado à tua liberdade, de repente você tem que ficar engessado 6 meses. Eu não sei se alguém de vocês já ficou engessado 1 mês, paralisado 1 mês. Vera, ficou? Já? Não? Não. Mas eu sei, uma vez que eu meti uma gilete aqui no dedo, cortou o tendão, eu fiquei 3 meses engessado, com a mão engessada sem poder mover, mas a falta terrível que fazia essa mão. Agora imagina o sujeito estar num corpo que não responde às expectativas dele. Ontem nós estávamos vendo ainda numa captação a personalidade, aliás, numa regressão, a pessoa verificando uma situação em que ela foi retardada e ela sentia tudo, ela não conseguia era expressar, mas sentia toda a movimentação ao redor, o menosprezo das pessoas, o desprezo, pessoas que riam dela, que ridicularizavam, eles sentindo tudo aquilo, não pode fazer nada, o corpo não responde.
Faltam as conexões. Faltam as conexões, mas o espírito está lúcido ali dentro, encerrado dentro daquela caixa de carne. Né? Então é um sofrimento muito grande, mas isto não é uma punição. Né? Quando a lei divina encerra uma pessoa muito rebelde num corpo completamente paralisado, deformado, a lei não está punindo. Esse entendimento equivocado do sofrimento é que nos leva à ideia da punição. A lei está corrigindo, tentando reabilitar aquela criatura, tentando despertá-la para a compreensão maior da vida. Então, o nosso planeta precisava passar por isso? É a mesma coisa, tá? Eu não sei quem está acompanhando na televisão o equipamentozinho que soltaram no rio ali. E você vê as áreas de poluição. Mas nós precisávamos jogar tanto lixo no chão, por aí? Esse dia eu vi a colega de trabalho indignada com os copinhos que nós jogamos depois de usado aqui, joga fora. E é verdade. Né? O que nós estamos contribuindo? Criou-se um hábito do jogar coisas fora. Ora, quem fabrica esse material deveria já ter descoberto uma maneira de fazer um material degradável, biodegradável, né? Que dentro de um tempo curto ele se degradasse, se dissolvesse, para não criar entulhos que persistem por anos, até quase um século. O plástico pode perdurar por séculos. Então, nós não contribuímos com o planeta e o planeta se tornam planetas de expiação ou de provas muito duras em virtude do nosso comportamento. Então, o tipo de humanidade que está aqui é que causa os problemas. O nosso tratamento que nós damos uns aos outros, bom, se nós damos um péssimo tratamento a nós mesmos, vamos tratar bem os outros? Damos um péssimo tratamento de alimentação, de comportamento, de trabalho, de pensamento, de sentimento e de emoção, como é que nós vamos lidar com os outros? Então, por isso, eles estão insistindo na mudança de atitudes. Nós precisamos mudar atitudes. Tomar consciência de como nós devemos agir, devemos ser. Então nós só achamos que estamos aqui só por misericórdia divina, tendo oportunidade de carregar o nosso pesado fardo, quando nós poderíamos estar usufruindo das benesses divinas, não da misericórdia. Então usufruindo as belezas do planeta, numa condição muito mais saudável. Mas nós não tratamos disso. Então, será que Deus criou os seres para sofrer? Claro que não, né? Então, já a autoajuda, ao contrário do que muitos espíritas entendem, significa desenvolver recursos internos para transformar velhas viciações da alma em valores positivos, naqueles mesmos que Jesus ensinou. Buscar meios para construir em si mesmo a paz. Olha aqui, buscar meios para construir em si mesmo a paz, a harmonia e o equilíbrio. Cuidar melhor do interior para que o corpo responda com saúde e bem-estar. O que se criou na igreja? Quando o corpo está saudável, aí aparecem os desejos, então vamos usar o chicote. Vamos ficar ajoelhado em cima de grão de milho, vamos fazer não sei o quê, tem que sofrer. Vamos fazer jejum, passar fome. Para sofrer. É uma forma de reprimir aquilo. Não é educado, é reprimido. Né? O correto é cultivar estados de espírito leves, otimistas, fraternos, confiantes, de esperança e de contentamento. Essa atitude representa poderosa ajuda que podemos dar a nós mesmos. O mestre dizia, levanta-te e anda. Que lição terá desejado nos ensinar ao fazer tal convite? Esse era o doente, né, que chegava, estava lá na beira da piscina da água milagrosa, né? E quando ele chegava, sempre capengando, os outros já tinham entrado na piscina e não tinha lugar para ele. Ele não tinha quem empurrasse ele, porque queria ser empurrado para dentro da piscina, né? Que a regra lá tem que ser empurrado para produzir resultado. E ele foi se queixar para Jesus, né? Como é que eu vou me curar, porque não tem ninguém que me empurre aí para dentro da piscina?
Foi para ele que o mestre disse: levanta-te e anda. Pula você lá dentro da piscina. É a atitude de não transferir aos outros a responsabilidade pela condução da nossa vida. Toma conta da sua vida, para de dizer que os outros são o culpado. Seja um espírito, seja lá quem for, porque nós culpamos muito a Deus. Ah, Deus quis assim, né? A gente tem que aceitar. É a vontade de Deus? É a vontade de Deus? O grande papel do sofrimento e das dificuldades não é, pois, o da mão que castiga, mas sim do professor que ensina a ciência do bem viver. Então, como é que nós vamos interpretar o sofrimento que ocorre em nós? Ah, isso é castigo de Deus? Eu errei demais, tenho que sofrer? Ou eu errei demais, estou sofrendo por isso, mas eu não quero mais isto. Vou observar, vou procurar entender onde que eu estou errando, onde que eu erro, que eu gero esse sofrimento. O que foi que eu fiz de verdade? Ah, não, olhar o passado não pode. A lei divina passou uma esponja, né? A terapia da esponja ocorre muito dentro do centro espírita. Não, tudo passou, Deus passou a esponja, não vai mexer nisso. Se fosse para você lembrar, você lembrava. Mas quem disse que não pode lembrar? Como é que você vai saber onde corrigir se você não sabe onde você errou? Por que eu estou passando por isto? Onde eu errei? Vamos trabalhar então isso, vamos buscar a nossa memória de passado. Ela não está proibida. A lei divina limitou a imersão de memórias porque muitas vezes nós não temos suporte para lidar com isto. Você só tem suporte na medida que você busca. Se se acha preparado, vai buscar. Por isso que muitas vezes, na hora, nós estamos buscando, estamos fazendo uma terapia regressiva, mas na hora de ir para a sessão, às vezes nós queremos fugir, até esquecemos a sessão. Por quê? Porque nós estamos tentando escapar. Nós já queremos, mas ainda temos medo. E reagimos. Então, reagimos de alguma forma, esquecendo ou desmarcando. Mas você está pronto, sim. Quem busca o atendimento apométrico, está pronto para ouvir qual é a causa do seu problema. Mas o que a maior parte dos atendentes faz? Deixa o sujeito lá na outra sala, para ele não saber. Não, fica lendo o evangelho aí, não presta atenção aqui. Ele não pode saber. Então, nós deixamos o sujeito na mesma condição de ignorante da Igreja Católica. Não, isso aqui é mistério de Deus, você não pode saber, não. Só o padre e o bispo que sabe. Você não pode saber. Porque o ignorante não pode saber dessas coisas. Senão, como é que ele vai ser manipulado? Se ele souber, ele deixa de ser manipulado. Não, isso aqui só ocorreu por intervenção divina. É um milagre. Milagre eu não posso entender. Agora, se disser isso aqui ocorreu porque você mudou de atitude, aí eu perdi o poder. Né? Agora, se eu disser que é milagre, então eu sou milagroso. Vou lá, faço uma série de palavras, pronuncio uma série de palavras estranhas, né? Pronto, você está curado. E a pessoa curou, mas você não me explicou por que ela curou. Curou porque ela mudou de atitude. Porque ela compreendeu o problema. E o que nós temos que fazer é isso. Então, quando eu atender as pessoas, eu digo para ela: olha, teu problema é isso, é isso, é isso. Ainda você cultua orgulho. Não, eu não sou orgulhoso, sou humilde nada. Você cultua orgulho ainda, você tem que entender como você está fazendo isso. Porque o interesse é teu. Está errado nisso. Esse vício alimenta esse tipo de coisa. Eu falei no início que nós ajudamos no desencarne de uma pessoa fumante, que foi fumante, tem enfisema pulmonar. E uma das coisas mais horríveis que eu tinha lido no livro do Leadbeater, sobre aquele cascão que o cigarro cria, o segundo duplo etérico que o cigarro cria, e aquilo cristaliza. E a pessoa se livrar daquilo é muito complicado. E nós estávamos ajudando a desmantelar aquilo. Parecia uma couraça. E foi muito interessante porque a gente começou a aplicar a cromoterapia naquele cascão
E ele começou a borbulhar, assim, como se fosse derretendo. E ao mesmo tempo, os chakras, ainda viciados com a energia do cigarro, puxavam a pessoa de volta para o corpo. Você via aquela onda do chakra tentando sugar a pessoa de volta para o corpo. Um automatismo muito interessante. E ela gerava um sofrimento pavoroso. E o cheiro daquela casca de cigarro. Não dá para ter ideia. E como a sensação do desencarnado ou do desencarnante é 10 vezes maior que as sensações que o encarnado percebe, então vira um sofrimento pavoroso aquilo. E a pessoa fuma, está sabendo que aquilo vai gerar problema e fuma. Então existe realmente uma cultura do sofrimento, as pessoas gostam de sofrer. Porque nada melhor do que ter um sofrimento para ter uma boa desculpa, né? Eu não posso fazer esse esforço porque eu tenho problema de coluna. Nunca vai resolver o problema da coluna. Aí não precisa mais pegar no pesado. Alguém vai ter que fazer. Não, eu não posso me incomodar, tá? Sou nervoso. Né? Então, ninguém mexe com o dito cujo. Ele, não, deixa seu pai aí, não vai falar, não vai incomodar, não vai contar um negócio desse que você fez aí. Né? Ele fica nervoso. Aí o nervoso faz tudo o que quer e pode. Né? Pisa em cima dos outros, né? Agride, né? Ameaça todo mundo, abusa, mas ninguém pode mexer com ele, porque senão ainda vai ter um infarto, esse infeliz, né? E depois quem é que vai pagar as contas, né? Porque aqui é só ele que trabalha, porque daí vira o encosto do outro lado, né? Não mexe com o nervoso, mas ele é trabalhador. Aí então todo mundo se encosta aqui. Ele chega e dá o dinheirinho em casa para não ser incomodado. É um negócio. Vantagens mútuas, né? De um lado um bando de encostado e do outro lado um sujeito também que é o nervoso, que usa daquilo para fazer tudo o que ele quer. Ninguém cobra nada dele. Né, Leonardo? Nós não somos assim, né? Não, eu não. Mas tem gente por aí que é. É a grama do outro lado da cerca. É. Na parte prática do atendimento da apometria, você citou que existem grupos que colocam a pessoa, inclusive, em outra sala, coisa desse tipo. Outros colocam ele, vamos dizer, distante dos médicos. Qual é a sua recomendação? A minha recomendação é... O máximo de informações para deixar o paciente, vamos chamar assim, ouvir tudo, triar uma parte, qual é a sua... A minha recomendação é que coloque ele o mais perto possível daquela dupla que tem a coisa, que vê a coisa com mais clareza, que tiver melhores informações e que puder orientar melhor. Porque aí você... deixa ele tomar ciência. Eu normalmente deixo a pessoa assistir a doutrinação. Lá em Lages, por exemplo, eu uso assim. Ela vai assistir a doutrinação das personalidades dela ou dos obsessores. É comum a pessoa ver uma personalidade dela falando um monte de coisa que ela normalmente não fala, né? E a pessoa pensa, você é meu perseguidor? É. Ele mora aí dentro de você, esse perseguidor, tá? É o teu particular de estimação. Né? Porque esse aí é você. A pessoa fica chocada. Né? E eu não sou assim, é sim, examine bem. Não precisa decidir agora. Pense, reflita. Preste atenção no comportamento dele, pois examine. Todos nós somos assim. Você já desqualifica logo, todos nós somos assim. Porque senão o sujeito pode sair de lá muito chateado, né? Achar que é só ele. Não é? Mas um dos motivos de eu estar aqui hoje foi que quando eu fui fazer o trabalho, eu não conhecia nada, assim, que era, né? Eu conhecia um pouquinho do espiritismo. E aí que eu comecei a escutar, né? Todas as duplas falando um monte de coisa. Eu fiquei ali, falei, nossa, o que está acontecendo aqui, né? E aí, quando terminou, foi que daí elas me orientaram que tinha esse curso, porque eu queria saber o que eu estava ouvindo ali, porque eu fiquei chocada. Falei assim, então não foi importante você ouvir? Foi muito importante. Então, assim, uma experiência que eu fiquei assim, algumas pessoas comentam, falam, nossa, eu não entendi nada e também não vão saber. Mas eu falei, não, eu quero saber o que é isso. Quero ir. Aí eu fui atrás até descobrir que tinha o teu curso aqui. E eu oriento muito para as pessoas tratarem isso. Muito obrigado pelo comercialzinho. Não, eu só me por dela. Você desperta, agora você tem que estar disponível para fazer isso, né? Porque tem que estar pronto para se bancar, né? Não entendi nada, não vou mais, né?
É. Mas eu acho que é um erro grave do grupo que não esclarece as pessoas. A doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento. É aquilo que o Espírito diz para nós: faça um centro para esclarecer, orientar consciências, esclarecer consciências. Mas ainda tem pessoas que têm uma certa dificuldade em ouvir determinadas... Mas ela não quer se livrar do problema? O problema é que ela quer se livrar do problema, mas ela quer que você chegue lá e tire o problema dela. Ela não quer ouvir a verdade no sentido de que, olha, tudo que você está passando... por mais amor e carinho, por mais palavras bonitas que você utiliza, dizer para essa pessoa, olha, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que melhorar o seu aspecto, você tem que tomar determinadas atitudes. A pessoa ela não aceita que o problema parte dela. Por isso tem que E mostrar aí, as claras para ela. Pois é, mas aí quando você mostra, ainda assim ela não aceita. Porque você imagina uma pessoa que tem 4 terapeutas com 4 tipos de remédio diferentes, vai em 4 centros espíritas diferentes, mais um centro de Umbanda. E se sente injustiçada. Entendeu? Sabe por quê? E ela não consegue. E não adianta, se você fala para ela, a gente passou por essa situação, e ainda tentamos de todas as formas, olha... Mostrar que veja ela estava daquele bem, jeito. Mas sabe por que ela não entendeu? olha, Porque faz- vocês foram com esse jeitinho todo aí. Tinha que ter sido Você tinha que porrada. fazer terapia de choque com gente assim. Lembra da terapia do analista de Bagé, a terapia do joelhaço e do rabo de tatu? O rabo de tatu é aquele chicote pesado que eles Não, mas se usam lá no fizesse sul. isso, a mulher saia de lá e se jogava Mas no que- chão, mas que e a- saia. e a Porque ela ficou consciência. transtornada. É, Você mas ficou que saia. transtornada. Eu tive- As 2 pessoas em 24 anos que não aceitaram a terapia, uma ficou 6 anos paralisada numa cama. Para aprender, agora já está caminhando. Agora foi para a doutrina espírita. Agora aceitou que tem que trabalhar a mediunidade, né? Porque antes foi lá, porque eu com a Santa Terezinha, porque sou assim com ela, né? Porque, né? Digo que Santa Terezinha, você foi uma baita macumbeira no passado, tá aqui. Você trabalhava com magia, daquela de ficar espetando bicho lá com o nome das pessoas. Agora vem com Santa Terezinha, saiu chutando a mesa. Que é isso? Eu não vim aqui para ouvir essas coisas. É isso, você não quer se curar? Está começando o seu problema. Não aceito isso. Depois eu fui visitá-lo, 2 anos depois, ela já estava 1 ano e meio de cama. Gordinho, se eu tivesse ouvido você, talvez não tivesse aqui depois, Você precisou experimentar para aprender. Ficou 6 anos de cama. O importante é que saiu. Nossa, mas como mudou. Isso é como diz o Calunga, né? Sujeito lá no hospital, cheio de tubo, cabeça raspada, né? Fazendo quimioterapia. Nossa, que maravilha, como tá mansinho agora. Pede por favor. Olha como mudou a criatura, né? Então, amiga, sua técnica terapêutica precisa de um reforço aí. Para essa gente. Não, foi todo mundo. Precisa de um reforço. E a pessoa ficou assim. Qual é a terapia que a lei divina dá para as pessoas rebeldes? Terapia de choque, porque só a terapia de choque funciona. Então, antes que precise ir para a terapia de choque mais pesada, dê uma mais leve. Então, quebra essa ilusão da pessoa maravilhosa, boazinha. Porque nós não somos assim. Você, não, eu sou espírita. Um colega lá no centro queria, não, mas antes de começar o trabalho, precisamos fazer meia hora de meditação, fazer, como é que ele chamava? Fazer uma harmonização, porque a gente vem da rua irritado com as coisas daí. E o espírito mentor disse, vocês vão perder tempo, meia hora. Quem não se irrita aqui de vocês? Quem não sente raiva? Aqui tem alguém que não sente raiva? Não tem. E sem contar que quem está tranquilo pode ficar irritado com aquela meia hora de concentração. Exatamente. Então, ele disse o seguinte, enquanto isso as pessoas estão esperando aí. Vai e entra direto para o trabalho, faz uma prece e vai para o trabalho. O espírita, o trabalhador, tem que buscar sua harmonização diariamente, mas ele não está isento de sofrer incomodação, assédios e irritação, de ser perturbado, e ele não é nenhum santo. Se fosse santo, não estaria aqui, estaria lá administrando o sistema solar, a galáxia, coisa assim. Se fosse um espírito iluminado, não estava aqui. Então, nós temos que tirar essas ilusões. O que eu queria só completar, quando eu falei de procurar, que eu acho, eu fiquei pensando sobre isso, porque agora a gente está montando grupo, que
seria importante, talvez, quando a pessoa terminar o trabalho, porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai lá e não sabe, não tem noção nenhuma. Então, assim, eu queria perguntar algumas coisas e eu percebi que a dirigente, ela me cortou, né? Então, assim, eu só acho que isso que eu acho que talvez precisasse pensar, se não era interessante, já que a pessoa está com essa vontade de querer saber, se não dá para dar um pouquinho de dica naquele momento que ela está ali, entendeu? Por que nós transformamos o nosso trabalho aqui num debate? Porque não adianta ficar falando igual papagaio aqui meia hora, uma hora, falando para vocês e não dá a chance de vocês tirarem dúvidas, de vocês questionarem. Não resolve de nada isso, chega de doutrinação, de impor ideias, vamos debater as ideias, vamos clarear as coisas. A nossa reunião mediúnica é divertida. Eu sempre digo, eu não vou no centro lá para outra coisa, eu vou para me divertir lá no centro. Né? Ah, mas está rindo da desgraça ali, mas vamos ficar chorando junto com a pessoa, vamos fazer ele rir também. Chega dessa coisa de cultura de sofrimento. Quantas vezes o espírito chega ali dando murro na mesa e sai rindo? Não adianta você ficar tentando impor esse tipo de coisa para as pessoas. Nós temos que sair da cultura do sofrimento, da sisudez. Chega disto. Então, se nós não terminar o trabalho aqui, não terminamos, fica para outra vez. Não tem essa preocupação. Ah, não, tem que passar todo o conteúdo. O que adiantou passar o conteúdo se vocês ficaram com as perguntas sem fazer? Não tiraram as dúvidas. Né? Então, Ângela, por que tem pessoas que cortam aquilo que você vai falar? Eu acho que, em primeiro lugar, se estiver fora do assunto, tem que cortar. Mas se estiver dentro do assunto, tem que esclarecer. Corta porque a pessoa às vezes também não sabe. E dizer não sei é um negócio muito complicado. Eu tenho enorme dificuldade para lidar com isso. Porque é complicado. Então a pessoa não sabe. Porque tem muita gente que vai falar sobre espiritismo, doutrina, fazer evangelho, mas vai falar o que leu ali só. Só ler. Comentar, desenvolver a coisa é complicado. Então, levanta-te e anda. Essa é a ordem do mestre. Levanta-te e anda. Que lição terá a desejar nos ensinar a fazer o tal convite? Já falei aqui em cima, não? Já. Então, o grande papel do sofrimento e da dificuldade não é, pois, o da mão que castiga, mas sim do professor que ensina a ciência do bem viver. Por quê? Para quê? As responsabilidades que assumimos com o trabalho na seara espírita e o respeito que lhe devemos não precisam revestir-se com ar carrancudo, mas devem refletir-se em atitudes que iluminam, levantam, fortalecem, tornando o ambiente mais fraterno e mais feliz. Mas é comum, se chega no centro espírita, já tem alguém na porta, baixa o tom de voz. Você não pode nem cumprimentar ninguém, porque já é proibido. Você tem que chegar assim, né, de cabeça baixa, submetido, vai sentar no seu lugar, naquela cadeira e não se mexe, porque tudo é proibido. Se torna uma coisa horrível, não estou falando de indisciplina. Fora aquela placa que diz o silêncio é uma prece. Fora aquela placa. Você já parou para observar quando se fica em silêncio, que você é obrigado a ficar em silêncio, as ideinhas que vêm na sua cabeça? Aí tem aquela história não, esse aqui dá sustentação na mesa mediúnica. Sustentação a quem? Ao quê? Os doadores de energia. Eu sempre brinco, né, que está doando energia pelo canto da boca, porque cansa lá e dorme, né, fica babando lá, né? Então, eu não deixo na minha mesa de trabalho doador de energia. Tem que fazer alguma coisa, se vira. Fica concentrado, eu já desconfio com gente de olhos fechados. O que ele está pensando? Né? Então, já é melhor ficar olhando ali, curioso, olhando o que está acontecendo, porque pelo menos aprende alguma coisa. Tem um doutrinando, então fica olhando, aprende. Porque a pessoa passa a vida inteira como doador de energia, não toma a iniciativa de ser um doutrinador, de ser um esclarecedor, de ser nada. É um eterno doador de energia. Claro, tem coisa mais cômoda do que ficar ali para assistir as curiosidades do que acontece. Então tem que sair dessa situação e ir para a ação positiva. Haja. Porque quando se concentra,
vem um mundo de ideias negativas na sua cabeça, de coisa, de filme pornográfico, de tudo que é porcaria vem na sua cabeça. Ou não é verdade? Eu sei que vocês não vão confessar, mas é verdade sim. Tá? Então, é assim. Agora, se você estiver atento, focado numa coisa, é diferente. Eu prefiro que o doador de energia fique lendo o Evangelho, lá um livro, lá na mesa, é muito melhor do que ele ficar concentrado. Porque eu não confio no que está passando na cabeça dele. E também não confio que ele vai falar a verdade do que está passando. Né? A irmã Teresa nos ensinou, quando fôssemos concentrar ou fazer uma prece que fosse necessário e que venham essas ideias na cabeça, não é para fugir das ideias, é para prestar atenção nas ideias e trabalhar em cima delas. Trabalhe com cromoterapia, direcione a prece para aquilo, aí você vai ter dificuldades, ao invés de continuar com a prece, né? Mas faz um direcionamento, uma vibração positiva. Ela diz, abençoa esses quadros que vêm, porque a única forma de transformar é abençoando, é fazendo vibração positiva. Se você excluir, expulsar, você não resolveu o problema, você potencializou o problema. Então abençoa, encara, aceita. O que acontece com o ser humano que não é normal no ser humano, no nosso grau evolutivo? Todas as porcarias que o ser humano faz, as baixezas que ele desce, são normais no nosso estágio evolutivo. Não pode ser condenado, tem que ser corrigido. Então devemos mudar nosso sistema de crenças, responsável pelos limites e problemas que temos hoje em nossas vidas. Devemos memorizar alguns pontos que são importantes para o começo de nossa renovação cotidiana, procurando desenvolver continuamente estados de espíritos afetivos, né? Porque nós temos uma enorme dificuldade de gostar das pessoas sem qualificar as pessoas. Então, eu não gosto de fulano por causa disso, não gosto de fulano por causa daquilo, eu gosto de fulano por causa disso. Você não gosta porque gosta, você gosta por causa disto. Porque se ela não fosse bonita, não fosse isso, não fosse aquilo, você não ia gostar. Você tem que gostar porque você gosta. De pessoas. Dependendo do que ela seja. Vocês não viram na novela? A Norminha e o... Né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É isso aí, gente. Ele ficou com ela. Nem sei. É sim, sim. Novela é cultura da mais alta qualidade. Não vale nada, mas ele gosta daquela criatura. Pronto, acabou. Né? Estados de espírito afetivos, alteritários. E esse alteritários eu andei fuçando no dicionário, né, para mim tentar entender que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Estado ou qualidade do que é outro, distinto, diferente. Aceitação das diferenças, não indiferença. Segundo Dix Marx, alteridade é uma palavra que representa em sua profundidade as leis cósmicas de convívio entre os seres. É a aceitação do outro como ele é. De humildade e de contentamento. Ter como diretriz o equilíbrio. Comprometer-se com a própria evolução e com as responsabilidades assumidas. Nós nos comprometemos com a nossa evolução, de trabalhar para evoluir, para ficarmos melhores, para ter uma compreensão maior da vida e da realidade espiritual. Nós costumamos fazer isso? Não, nós vamos levando a vida, mas nós não nos comprometemos. E materializar esses propósitos em atitudes. A capacidade e a inteligência de olhar o outro, reconhecer e promover nele qualidades positivas é chamado de amor. Isso é do budismo, gente, esse conceito. Ter inteligência e capacidade para olhar o outro, reconhecer e promover nele qualidades positivas é chamado de amor. A capacidade de olhar o outro e ver o que afeta em sua existência para nós manifestarmos de forma positiva e remover os obstáculos é chamado de compaixão.
ver o outro, olhar o outro e ver o que lhe afeta a existência e nos manifestarmos de forma positiva para remover os obstáculos. É chamado de compaixão. É estar disponível para ajudar, não impor. Estar disponível para auxiliar e promover isso, exemplificando. É chamado de compaixão, que é o que Jesus ensinou. Na raiz de qualquer enfermidade encontra-se a distonia do espírito, que deixa de irradiar vibrações harmônicas, rítmicas, para descarregá-las com baixo teor e interrupção que ocorre, não estou conseguindo ler, né? Da incapacidade geradora da fonte de onde procedem. Na mesma ordem estão os conflitos, os transtornos psicológicos, os distúrbios fóbicos e outros da área psiquiátrica. Mesmo quando sua psicogênese se encontra na hereditariedade, nos fatores estressantes, nos socioeconômicos, nos psicossociais e emocionais, as causas reais se originam do ser espiritual, que é sempre o agente de todos os acontecimentos que diz respeito ao ser humano. E aqui precisa ser entendido uma coisa: quando eu falo do ser espiritual, eu não estou dizendo que é o espírito essência, é o ser como um todo. Quando eu falo que uma personalidade desenvolve um mau hábito, vicia em alguma coisa, ela também é parte desse ser espiritual, do contexto desse ser espiritual. Então, por isso a Joana diz que a origem é no ser espiritual, mas isso tem que ser entendido com muito mais amplitude do que normalmente há. O espírito é atrasado, então por isso que eu ajo dessa maneira. O espírito é atrasado, você não tem consciência? Nós sabemos que o nosso grau de evolução é primário, ainda é infantil. Mas quem está trabalhando o progresso do espírito? É o espírito que está trabalhando o meu progresso ou sou eu, como consciência encarnada, que estou trabalhando o progresso disso que é chamado de espírito? A consciência. É a consciência. Então, eu tenho que tratar o espírito. Não, eu tenho que tratar você. A não ser que você esteja se considerando como espírito, como um todo, que você não é, você é uma parte. Mas, de qualquer maneira, você tem que trabalhar essas partes conscientes, as partes que vivenciam a experiência, porque o espírito não tem nem ideia do que é, e nem onde é que ele mora. Se eu tenho que fazer brilhar a minha luz, eu tenho que fazer brilhar a minha luz. Eu não tenho como acender a luz dentro, no espírito. Eu tenho que acender da consciência para o espírito, para a intimidade, da superfície para a intimidade. Então o trabalho tem que ser feito aqui. Esse feixe de energia pensante que é o espírito age e, ao fazê-lo, preserva a capacidade que lhe é peculiar ou perturba de acordo com o direcionamento de suas manifestações. Quem pratica as manifestações? O espírito dá o impulso, as manifestações são a consciência que pratica, né? Exteriorizada a ação mental ou física, ondas de energia carregadas de força viajam no rumo que objetiva e, conforme sua qualidade positiva ou negativa, potencializa ou desconecta os núcleos do corpo intermediário, do perispírito, resultando em capacidade de saúde ou receptividade a doenças. Para o tentame do reequilíbrio e bem-estar, a interiorização do ser e o pensamento carregado de amor constitui os valores que reparam as engrenagens supersensíveis do modelo organizador biológico, restabelecendo-lhe a harmonia e, no caso psíquico, refazendo os campos nos quais se movimentam os neuropeptídeos e outras células nervosas. O trabalho cai sempre em cima da mesma coisa. Nós temos que nos transformar na consciência física. Nós temos que nos tornar cada dia mais conscientes das nossas reais necessidades. Então, todo o conflito procede do ser que pensa, do direcionamento de suas aspirações, tanto os mais recentes como os mais remotos, as mais remotas. Ademais, em se considerando os campos de força e afinidades que existem no universo, o indivíduo sintoniza também com os equivalentes em seu teor vibratório, aquilo que eu falei antes da rede de fios, tornando-se hospedeiro de mentes e seres enfermiços que pululam na psicosfera do planeta. Hospedeiro de mentes e seres.
A Joana tem plena clareza aqui das dissociações de consciência, que você agrega em você um desdobramento de outra pessoa. Isso é mente. Quando ela fala de seres, ela está falando de espíritos desencarnados. Então você agrega, prende em você uma personalidade múltipla e enfermiça de outra pessoa. Os espíritos alertam, por exemplo, que a doença da criança, do recém-nascido, o chororó dele, pode ser a irritação da avó, que nem está presente ali, mas está ligada. E ele passa a repercutir aquele comportamento negativo lá da avó. E se nós não verificarmos isso, por isso que os médicos têm tanta dificuldade, às vezes, para acessar um problema de uma criança. Por que a criança nasce e chora 6 meses? Tem alguém que tem uma resposta aqui que não seja a nossa, a espírita? Você tem uma, Ana Helena? Não tem? Hã? Mas e aquele que procura todos os exames e não revela a doença? Sim, você já, né? Pois é. Então, assim, o que a gente encontra nisso? O ser revoltado, não está aceitando a encarnação, ou já está sofrendo a interferência de um familiar que não quer que ele venha, porque é inimigo do passado. Já está sofrendo a interferência das próprias dissociações de consciência do passado que afloraram, despertaram com a ligação ao corpo. Já começa a acontecer a dissociação ali. Porque quando o ser desencarna, há uma tendência de empacotar as personalidades, né? Agregar, acoplar. Quando ele se ligou no corpo, começa a dissociação novamente. Então vamos ver, seres enfermizos que pululam a psicosfera do planeta, já desencarnados que passam a exaurir-lhe as forças como forças por osmose espiritual ou obsessão, assim como pelas correntes mentais que se exteriorizam das demais criaturas em cujo círculo se movimenta. Correntes mentais. 2 coisas diferentes. Dissociação de consciência e correntes mentais. Nunca será demasiado propor-se elevação moral e renovação espiritual ao ser humano, autor do próprio destino, considerando-se que, de acordo com aquilo que aspire e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado de sua escolha. Introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores, oração, constituem terapias avançadas com seus efeitos vibracionais positivos, em favor de quem mantenha produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Estou lendo rapidamente porque nós estamos atrasados, né? Tem a segunda parte. Só uma relembrada pela mensagem do Dr. Bezerra, que eu até coloquei isso na lista. Então, quem assina a lista recebeu essa mensagem na íntegra. Eu recortei algumas partes que eu considerei importante. Então, o que está sendo pedido? Cristãos decididos. Olha a introdução, a abertura. Estamos sendo convocados pelos Espíritos nobres para ser os lábios pelas quais as palavras de Jesus chegam aos corações empedernidos. Cada frase aqui é um convite vigoroso. Estamos sendo convocados para ser os braços do Mestre, que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta. Estamos colocados na postura do bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorre o caído na estrada de Jericó da atualidade. Nunca houve na história da sociedade terrena tantas conquistas de natureza intelectual e tecnológica, e nunca houve tantas demonstrações de humanismo, de solidariedade, tanta luta pelos direitos humanos. É necessário agora que os cristãos decididos arregassem as mangas e ajam em nome de Jesus. Em qualquer circunstância, que se interroguem, em meu lugar, que faria Jesus? E faça-o conforme o amoroso companheiro dos que não tem companheiro faria. Filhos da alma, estamos saturados de tecnologia de ponta, graças à qual as imagens viajam no mundo quase com a velocidade do pensamento e a dor galopa desesperada o dorso da humanidade em desalinho. O Espiritismo veio como consolador para erradicar as causas das lágrimas. Sois herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, vivenciando a última hora. Estais convidados a impregnar o mundo com ternura, utilizando-vos da compaixão. E o que faz a compaixão? Ampara e orienta. Aceita, ampara e orienta.
Periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Já sabe do que ele está falando, né? Recordemos-nos das pestes que assolam o mundo. Aliás, saiu uma revista que foi publicada, eu acho que em 2000, que já falava do retorno da gripe. Andava circulando na internet aí. Então, se recordando das pestes que assolam o mundo, a peste negra, que assolaram a peste bubônica, as gripes espanhola, asiática e deste momento de preocupações, porque as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios às manifestações de pandemia dessa e de outra natureza. Só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, desses flagelos que fazem parte da necessidade de evolução. Sede vós aquele que ama, sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilate-o em direção da família, do lugar de trabalho e de toda a sociedade. Não postergueis o dever de servir para mais tarde, o servidor humilde e paternal de sempre. Bezerra.